Bom dia, turma! Hoje a nossa disciplina é História. Nós vamos entrar no capítulo 3, tá? Com o conteúdo Diferenças Sociais. Olha essa imagem, gente. Umas pessoas, né, vivem... Aí é uma imagem de uma favela, vivem em casas pequenas, com dificuldades. Ao outro lado, outras vivem no conforto, vivem no luxo, né? Então, isso são as diferenças sociais, né? Das condições financeiras que umas pessoas possuem e outras não. Diferenças sociais ao longo do tempo. A história do Brasil tem muito o que nos ensinar sobre as diferenças sociais. Muitas pessoas que vieram para o Brasil em momentos diversos de nossa história, eles sonhavam em enriquecer, ficar ricos, descobrir ouro, diamantes e encontrar cidades perdidas em meio às florestas e fazer as fortunas em uma terra ainda pouco explorada. Olha como era antigamente. Então, muitas pessoas viram para cá para descobrir riquezas. Mas tinha os escravizados. Escravizado que se conseguiu escravizar, que foi alvo de escravidão. Como os escravos, os índios foram escravizados, né? Eles trabalhavam sem ganhar nada em troca, eram maltratados e trabalhavam muito. E qual era o trabalho dos escravos? Os escravos, eles trabalhavam em todas as etapas da produção do açúcar, desde o plantio até a fabricação do açúcar nos engenhos. Engenhos é o local onde se fabricava o açúcar. Nos séculos 18 e 19, eram comuns, principalmente nas cidades maiores, os escravos de engenho, os escravos de ganho. Eles tinham a liberdade de executar serviços ou vender mercadorias. Ou seja, os escravos, que é chamado escravo de ganho, eles tinham liberdade, entre aspas, eles não eram livres. A liberdade era de executar os serviços, de fazer outros serviços, como vender as mercadorias. Quais eram essas mercadorias na época? Eram doces nas ruas. Imigrante, o que é imigrante? Imigrante é aquele que imigra, ou seja, aquele que entra num país estrangeiro com o objetivo de residir ou trabalhar. O imigrante é visto pela perspectiva do país que o acolhe e é um indivíduo que veio do exterior. Olha essa imagem, gente. A migração japonesa no Brasil. Que a migração é desde o começo dos tempos. E as dificuldades que esses imigrantes passavam para chegar ao Brasil na esperança de encontrar ouro, riquezas e ficarem ricos. Então, o objetivo desses imigrantes era isso. Muitos imigrantes que se mudaram para o Brasil a partir do século XIX também não passaram por situações fáceis. Em sua maioria, esses imigrantes eram pobres e utilizavam quase todo o dinheiro que tinham para vir para o Brasil. E muitos adquiriram dívidas antes mesmo de chegar aqui. E essas condições dificultavam a conquista de melhores condições de vida. Ou seja, eles já chegavam pobres, trabalhavam apenas para se manter e muitos não tiveram oportunidade de ficarem ricos. Então, ficaram cada vez mais pobres. E os pobres continuaram pobres e os ricos continuaram mais ricos. Começou a desigualdade social.
Exemplos de grupos sociais que foram privilegiados e tiveram acesso a cargos públicos, como educação, serviço de saúde. Esses que tinham algumas condições e continuaram ricos, eram os únicos que tinham acesso à saúde e à educação. E os grupos desfavoráveis, que esses grupos não tiveram esses privilégios, vivendo em condições precárias ou enfrentando dificuldade para ter espaço na sociedade, que são até hoje os moradores de rua, os desempregados. São milhares de pessoas que vivem na rua, são milhares de pessoas desempregadas, principalmente agora, depois na ocorrência dessa pandemia que estamos passando. Muitas lojas fecharam, não vão ter condição de reabrir, muitas pessoas ficaram desempregadas, perderam seus empregos. Então, agora as coisas pioraram bastante e com certeza a desigualdade social também vai piorar muito por consequência da pandemia e do desemprego no Brasil e no mundo. Agora, vamos para a nossa proposta de atividades. Responda o livro, as páginas 23 a 29, e entrega da atividade dia 25/6, quinta-feira. Olha, gente, olha essas imagens. As pessoas que possuem uma estrutura social, econômica bem, e as pessoas que não conseguem ter emprego, uma renda social. Olha a diferença, observe as imagens, tá? Um beijo e até amanhã.